Meu filho tem que ser feliz. É um tema que a gente vai conversar, que a gente vai debater o que é felicidade para um, o que é felicidade para outro, para os pais ou para os filhos. Eu, Valéria Macedo e Daniela Ruoco, vão estar aqui agora conversando com vocês sobre esse tema tão polêmico, né, Dan? Tão polêmico e que tem tantas facetas para a gente olhar. É um tema muito importante, principalmente para a gente olhar sobre a carga que os adolescentes vivem com a necessidade que os pais muitas vezes incutem nesse filho de serem felizes, né, Vá? O peso Porque que fica dos adolescentes, né? a partir do momento que meu filho é feliz, significa que eu sou uma boa mãe e um bom pai. Exatamente. Ou, muitas vezes, o tanto que eu desejo a felicidade dos meus filhos, porque eu não pude, ou eu julgo que eu não pude ser tão feliz quanto eu gostaria de ter sido. E aí eu coloco essa carga em cima dos meus filhos para poder, de alguma forma, realizar o que não foi realizado em mim. E isso é demais para eles. Isso é demais, inclusive, para os pais, porque fica uma autocobrança de fazer cada vez mais melhor para esses adolescentes, e os adolescentes com uma cobrança de ter que fazer para poder dizer para esses pais, olha, e aí, ficou bom do jeito que vocês gostariam? Satisfazer esses pais, né, Dan? Isso. É bem complicado, é um peso bem complicado, né, Vá? O que eu acho, assim, que eu fico aqui pensando, né, Dan, é que os pais querem dar para os filhos coisas que eles não tiveram, formas que eles, até condições. Então, eu quero dar o melhor estudo, eu quero dar inglês, eu quero dar jiu-jitsu, eu quero dar futebol, eu quero dar balé, eu quero. E eu quero pôr na música, eu quero que ele ganhe o mundo, eu quero que ele tenha as possibilidades, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Na melhor das intenções, é lógico, Dúvida. né? Só que daí eu também muitas vezes não olho para aquilo que ele quer realmente. Ou ele quer para me satisfazer, ou ele quer para se satisfazer, né? Exatamente. Só que eu acho também que a gente entra numa pressa de querer a felicidade desse filho e a gente não dá tempo para sedimentar tudo que a gente oferece. Eu percebo tanto que o ócio criativo, o dolce far niente, que é absolutamente necessário para qualquer ser humano, na neurolinguística, né, a importância do aprendizado vem no descansar, no dormir, para poder sedimentar, para poder você colocar nas gavetinhas certas tudo aquilo que você aprendeu. O que eu percebo hoje em dia é essa ânsia dos pais querer que o filho seja bom em tudo e dar mil atividades para esse filho não tem um tempo de não fazer nada. Esse filho não consegue ficar sem fazer nada. E aí chega no final de semana que os pais querem descansar, porque passaram a semana inteira cuidando e trabalhando e fazendo, o filho fala, e aí, o que a gente vai fazer? E aí, qual é o plano para o final de semana? E há uma cobrança reversa muitas vezes, é um efeito rebote que acaba acontecendo, porque esse filho também não consegue parar, porque ele está numa batida que para ele não fazer nada é inconcebível. Ou então ele vive ao contrário, né, Dan? Ele não quer fazer mais nada, Mais nada. não sai da cama, não sai do quarto, não quer levantar, porque está exausto. E aí ele fica aonde a hora de não fazer nada? Ele No vai para o celular. celular. Ou ele vai para os jogos. E aí isso para os pais também é um lugar de muita dor, porque praticamente, eu ouço essa frase, eu perdi meu filho para o celular. Eu perdi meu filho para o jogo, principalmente jogo de guerra, que eles entram naquela voracidade de querer ganhar e de querer competir. Eu perdi meu filho para os jogos. Então, esse tema eu acho tão polêmico. Meu filho precisa ser feliz, primeiro pelo verbo precisar, que é pesado demais, é uma carga muito grande, tanto para quem acha que precisa ou para quem está recebendo esse precisa. Porque é uma aceleração que a gente vive de precisar dar conta do que está sendo proposto, né, Vá? E Dani, com essa cultura da gente ter que ser feliz, uma coisa que me assusta demais, demais, é que o ser humano, aí não vou entrar nem na adolescência, o ser humano não pode mais estar triste, Não estar pode. chateado, estar
não é deprimido, é estar melancólico, porque é isso. Se eu estou triste, eu estou deprimido. Se eu estou feliz, eu estou ansioso. E daí nunca tá bom. Eu não posso estar assim, eu tenho que tomar um remedinho para isso, eu não posso estar assado. Então, quer dizer, a gente não elabora mais as nossas emoções, a Não gente não elabora. vive mais as nossas emoções. E isso me preocupa bastante, bastante olhar para isso, né, Dan? É porque a gente deixa, como tudo na vida tem a dualidade, né? O bem, o mal, a luz e a sombra, tem a tristeza e tem a alegria. É utópico a gente achar que a gente vai ser feliz a vida inteira. Isso não existe. A gente precisa dar espaço para a tristeza chegar, a gente precisa fechar. Eu brinco que a gente precisa fechar os nossos espaços. E a tristeza, muitas vezes, é um lugar que a gente entra para poder elaborar. E a tristeza, muitas vezes, é um lugar que a gente entra para chorar as nossas dores. A gente precisa movimentar as nossas águas internas, porque senão a gente fica com água parada, a gente fica com água, a gente fica com dor. E a gente vai passando por cima disso, e aí a hora que o negócio está muito grande, e aí a gente cai naquela depressão enorme, que você fala, não sei nem de onde veio. Muitas vezes foram pequenos espaços que você foi deixando de elaborar, que você foi deixando de olhar, que você foi deixando de cuidar. Porque entrar na dor é um cuidado também. Sim. Né? Eu acho, Dan, você sabe que num dos meus atendimentos, agora os cachorros todos da rua resolveram latir. Quando a gente faz live, os cachorros participam, aqui em casa também. Você sabe, Dan, que muitas vezes teve uma menina que veio me procurar para fazer atendimento individual, ela já tinha feito caminhos e veio me procurar. Aí, tá bom, vamos fazer, não sei o que, não sei o que lá. Na primeira sessão, quando ela começou a me contar, eu tô triste, o meu avô morreu, o meu cachorro faleceu, eu preciso... Mas, assim, o incômodo dela, e ela queria fazer terapia porque ela estava preocupada, porque ela estava triste. É isso. Eu virei para ela e falei, não, você tá brincando comigo, né? Você tá triste, você tem todo o direito de estar triste, você tem todo o direito de viver esse luto, de viver. Agora, eu ficar na dor e me aprofundar na dor e não sair dessa dor é uma coisa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de eu sentir aquela dor, eu sentir aquela tristeza e dar um tempo para aquela tristeza sair de dentro de mim. Aí, às vezes, as pessoas, então, como que eu sei que está demais? A hora que está te paralisando de viver. A hora que você deixa de sair, deixa de se comunicar, deixa de se relacionar, deixa de encontrar pessoas, a hora que você está fechado demais nessa dor, a hora que essa dor te incapacita para outras coisas. Tem gente que fica incapaz de tomar um banho, de levantar da cama. Isso sim é patológico. Sim. E você sabe que você está falando de atendimento, de terapia e tudo mais. Eu tive uma vez um cliente que disse: minha mulher pediu para eu parar de fazer terapia, porque eu saio das sessões tão quietinho e tão introspectivo, que ela disse: terapia você tem que ficar feliz. Então, a gente precisa olhar para esse conceito de felicidade, porque você faz terapia para entender o que você vive, as dores que você carrega, as situações que você deixou para trás. Eu brinco que cada dor que a gente não olha é um pedaço da gente que vai ficando para trás. Sim. E quando você vai para a terapia para olhar para tudo isso, você vai pegando e vai suturando, vai costurando isso de volta. Isso não é uma alegria, uma felicidade, isso é um tempo de cuidado, é um tempo de olhar, é um tempo de reclusão, de fechamento. Então, não necessariamente cada sessão que você faça, você sai esfuziante. Acontece? Acontece. Sim. Mas não é regra a gente ser feliz o tempo inteiro, a gente fazer uma sessão e ficar feliz, a gente fazer um curso e sair feliz. A gente precisa de tempo. A gente precisa de olhar para isso com muito cuidado, com muito respeito. Então, é preocupante mesmo esse tema de felicidade, porque hoje em dia as pessoas precisam de felicidade, precisam estar lindas, alegres, magras, lindas, altas. Isso não é felicidade. E aí eu uso filtro na internet, eu falo só de coisas legais, eu tenho que estar o tempo todo ha-ha-ha, hu-hu-hu. Com as melhores fotos, com as melhores poses.
Eu É acho que essa real. banalização também dos termos, Dani, é uma coisa também que me preocupa. Acho que por eu ter trabalhado muitos anos em hospital, em clínica psiquiátrica, a época que eu trabalhava, ninguém usava como palavras corriqueiras, né? A depressão, a ansiedade, o Isso. síndrome do pânico, a bipolaridade, não eram termos que a pessoa usava no seu dia a dia. E hoje, meu, moleque de 12 anos, não, porque fulano é bipolar. Você fala, você sabe o que é ser bipolar? Então, assim, eu sei que muda de humor, só que todo mundo muda de humor. Então, assim, isso não é ser bipolar. Então, as coisas que muitas vezes eram patológicas ganharam Isso. uma banalidade que daí as pessoas ficam muito perdidas. E daí acham que. Então, TDAH, todo mundo tem Todo TDAH. mundo. Isso. Todo mundo tem que ser medicado. Todo mundo tem que ser medicado porque todo mundo tem TDAH. Sim, tem pessoas que têm mesmo, não é isso, né? A Mas gente não é está isso. analisando o diagnóstico real. O problema é que as pessoas se autodiagnosticam e diagnosticam as pessoas, não é só o Isso. autodiagnóstico. Diagnosticam uma pessoa sem ter conhecimento nenhum a respeito daquilo. É por É. conta de uma característica que sabe daquilo que é. Então, é verdade essa banalização desses termos. É importante demais a gente olhar para isso, porque são doenças, é patológico, é sério, não é uma brincadeira. E a pessoa diz agora, eu tô triste, estou muito deprimida. Não, você não está deprimida, você está muito triste. E E que às vezes é bom que você coerente com a situação e com o momento. Que bom que você pode sentir isso, que bom que você pode entrar nesse lugar. É importante você viver isso, né? A gente Eu acho precisa que. olhar para essa dualidade que a gente está olhando só para um lado. E eu acho que fica essa cobrança, né? Fica essa cobrança de sempre estar tudo bem. Eu assisti um vídeo esses dias, que até é uma campanha de um lugar, eu não sei, eu sou péssima para essas coisas, é uma campanha. E aí aparecem dois caras num jogo de futebol várias vezes. E os dois, e um mais quieto, e outro pulando, e outro não sei o que, Eu já assisti, abraçando. Você viu? já assisti. E os dois aparecendo, e um pulando e vibrando e vibrando. Aí, depois de tantos jogos, aparece um só com, tipo, o cachecol do outro que foi. Só que não era o que estava triste, que tinha se suicidado, era o outro que estava o tempo todo feliz e pulando. Você sabe que tem uma frase que eu amo relacionada a isso, é que a pessoa não finge que está deprimida, a pessoa finge que está feliz. É. E essa frase vem muito de encontro a esse vídeo que você contou, que é por conta enfim, é uma campanha por conta de contra o suicídio. Eu até vou ver se eu acho, a gente coloca lá no Instagram. Eu tenho, a gente coloca nas nossas Boa. redes sociais, depois vai lá que a gente vai postar para você ver. Isso. É uma campanha que fala sobre o suicídio, e essa frase vem a calhar, porque quando a gente está deprimido, a depressão não dá para a gente fingir. E a felicidade a gente consegue mascarar a nossa dor. A felicidade a gente consegue fingir por redes sociais, por sair de casa. Tem um outro vídeo que a pessoa sai de casa, amarra uma máscara de sorriso, se relaciona, trabalha, volta, tira a máscara e está deprimido, com aquela postura. Então, assim, é muito complicado e é muito importante a gente olhar para o que de fato eu estou sentindo, para o que de fato eu estou entregando ao meu filho. Qual é essa carga que eu estou dizendo para o meu filho? Filho, você precisa ser feliz. E eu quero ressaltar que nós, pais, o que a gente mais deseja nessa vida é que o nosso filho seja feliz. Eu não tenho dúvida, eu estou inteira arrepiada. Eu não tenho dúvida que todo pai, da forma, ou mãe, da forma que pode, da melhor forma que pode, tenta fazer de tudo para esse filho ser feliz. Mas a gente precisa prestar atenção no como. Como é que eu estou entregando essa fala para o meu filho? Como é que eu tenho agido no dia a dia para deixar essa carga com ele? A gente trabalha com adolescentes e a gente percebe muito isso, né, Vá? Você sabe que muitas vezes, até aqui em casa,
o adolescente se distancia da gente, né? Ele começa a ficar mais com os amigos. Eu falo, pode desligar tudo e vir aqui. Não, não quer, não, vem aqui e cata e beija e abraço e enche o saco dele. Não, agora vai ficar aqui comigo. Quer ficar no celular? Fica aqui do meu lado um pouco. Eu quero ficar com você, eu quero estar com você, você vai ficar comigo. Porque se a gente deixar por eles, eles não ficam mesmo. Eu não ficava. Não, não vai fazer esse escândalo todo que você fez da outra vez. Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Vamos ver a bagunça aqui. Falar, oi, pessoal, eu estou fazendo escândalo. Dá oi para todo mundo. Fala, estou fazendo bagunça. Então, assim, o que eu acho importante é a gente também não deixar eles ficarem nesse lugar, né? Não deixar eles viverem esse momento longe da gente. Porque só assim, porque de novo, a gente fala isso em vários vídeos nossos, é uma linha muito tênue. Entre eles irem embora, eles voltarem, entre a felicidade. Porque eu também, quando eu estou deprimida e mal, eu também tenho que fazer um movimento para sair disso. Eu também tenho que fazer um movimento para não ficar nessa dor, para não mergulhar nessa dor. Não se entregar, né, totalmente a ela, né? Isso, então é uma linha tênue. Às vezes eu estou triste, eu também faço um esforço em sair, eu também faço um esforço, porque precisa. Então, assim, de novo a gente entra nessa sutileza das linhas, né? Aonde eu tô lá ou eu tô cá. Até onde eu posso ir, até onde eu tenho que ficar, né? O que me conecta à depressão, o que me conecta à tristeza. E essas linhas que a gente vai vivendo com as coisas, com as pessoas, com os lugares, eu tenho que tentar fazer ela circular da maneira mais livre possível, né, Dan? Mas como nós temos muitas linhas e muitos fios, às vezes esses fios emaranham, e aí fica muito difícil da gente lidar com tudo isso. E por conta de eu, mãe, ter as minhas histórias e os meus emaranhados e os meus as suas dores. As minhas dores, os meus nós, que são difíceis de eu olhar, porque primeiro eu preciso olhar para depois começar a resolver. Então, muitas vezes, eu nem olho para esses meus emaranhados. Só que eu tenho 3 filhos lindos. E aí eu quero que eles sejam muito mais felizes do que eles foram que eu fui. Esse é o meu desejo genuíno de alma. Só que qual é o preço que eu tenho colocado para isso? Para mim, como mãe, que fico em cima, cobrando e exigindo, e o que é que eu tenho, qual é o resultado disso para os meus filhos? Sim. A gente precisa, em primeiro lugar, se olhar. A gente precisa, em primeiro lugar, entender quais são esses nós que eu tenho, quais são esses emaranhados que eu tenho. A hora que eu desfaço os meus nós, que as minhas linhas ficam mais retas, de conexão, são linhas de conexão com os meus filhos. E de conexão com tudo, né, Dan? Com a vida, com as dores, com a espiritualidade. Com Deus, espiritualidade, a gente tem vários fios, e que muitas vezes eles se entrelaçam e se emaranham, e a gente precisa se trabalhar. Se a gente quer os nossos filhos felizes, a gente precisa estar feliz. Que é eu estar feliz. Então, acho que esse conceito de felicidade tem que ser definido primeiro em mim. O que é para mim ser feliz? E que muitas vezes o que é para mim pode não ser para você, Vá. Então, a gente tem que ter definido em cada um de nós o que é felicidade. Para mim. E também poder pensar fora da caixinha, né, Dan? Porque ser felicidade é você estudar, você se formar, você ir para a faculdade, você casar, você ter filho. E às vezes a felicidade não é isso. E muitas vezes a felicidade a gente traz do que a gente ouviu dos nossos pais. E que muitas vezes a gente não alcança o que eles desejaram para a gente, porque é transgeracional que a gente vive. Se a gente está fazendo isso com os nossos, certamente a gente viveu em algum momento isso lá atrás. Então, é importante, sim, a gente olhar para esse conceito de felicidade. Então, a gente está chegando a uma conclusão que o único jeito da gente poder entender tudo isso é olhar para dentro de nós mesmos, entender o que é meu, o que é do outro e respeitar esse limite. Isso.
Porque assim como o que é felicidade para mim pode não ser para você, talvez o que eu esteja desejando e ansiando do meu filho, talvez não seja para ele. Só que a hora que eu saco isso dentro de mim, que eu consigo resolver essa dor dentro de mim, eu dou autorização do meu filho para ele poder seguir o melhor caminho, com a minha supervisão, com o meu acompanhamento, eu estando ao lado. Mas às vezes é uma falta de disponibilidade de autorização que a gente dá também, né, Vá? Aí eu vou deixar um gancho para o próximo, tá bom? Para a gente fazer um próximo tema. A gente poder discutir, Dani, o que é, na verdade, aceitar e amar o outro do jeito que o outro é. Livrando das minhas expectativas, das minhas verdades, a gente poder realmente entender o que é a felicidade, aceitando o outro como ele é. Maravilhoso. Muito bem. Por isso que a gente falando em fios e falando em conexões, a gente tem um curso lindo que chama Fios de Alma. Exatamente para tratar sobre esses temas. Exatamente para você poder olhar quais são os lugares que eu ainda não olhei. Quais são as partes de mim, desses fios todos que eu vivo, de conexão, porque a gente tem fios de conexão com tudo na vida. Tudo na vida. Sim. Muitas vezes esses fios estão entranhados de uma forma difícil de lidar. E a gente tem o curso Fios da Alma, que é lindo, que é profundo, onde a gente vai desfazendo esses nós de uma forma muito respeitosa, muito amorosa, muito profunda. Você podendo olhar para todo esse conteúdo. No final de semana lindo, né, Vá? Que a gente aplica esse curso. E a gente queria convidar você, se esse conteúdo ressoou em você de alguma forma, ou se você tem filhos adolescentes, a gente tem o curso Caminhos, que é um curso de autoconhecimento para os adolescentes, onde eles trabalham todas essas questões, porque a gente trabalha o ser humano, a gente não trabalha frações ou fragmentos do que o seu filho possa estar vivendo, a gente trabalha ele como um ser humano, assim como você, quando vier para o Fios da Alma, vai trabalhar você como todo, né, Vá? Com certeza. Então, a gente deixa aqui para você o nosso convite, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, ou se você conhece alguém, compartilha. Né? Nós estamos querendo alcançar o maior número de pessoas, porque a gente acredita que só quando eu estou em paz comigo mesmo eu posso entender o que é ser feliz. Então... Exatamente. Obrigada por mais um tema. Obrigada para você que esteve aqui com a gente. Até o próximo. Beijo. Beijo, gente. Até.